E eu já quero começar essa live dizendo o seguinte: nem sempre o conhecimento técnico vai nos levar a comunicar aquilo que Deus quer, né? Então, é uma coisa que eu aprendi como profissional de comunicação, né? Eu aprendi a olhar um pouquinho para Deus, né? A olhar o que Deus quer comunicar nesse tempo, no tempo que eu vivo, e buscar isso nele. Porque todo conhecimento técnico não vai me levar a conhecer a vontade boa e perfeita de Deus. Ele vai me ajudar a potencializar a vontade boa e perfeita de Deus, né? Mas nós estamos aqui então para falar, passar essa manhã aqui juntos, conversando sobre comunicação cristã na cultura digital, tá? Nós temos vivido aí um tempo em que a gente tem uma abundância de recursos, uma abundância de informações, mas estamos perdidos em relação àquilo que falamos, em relação àquilo que recebemos, que consumimos, tá? Então, esse tempo seria para nós justamente buscar entender, né, do Senhor o que Ele quer, o que Ele deseja para nós, como servos e servas dele, tá? Então, nós vamos começar agora a aula. Nossa aula vai ser sobre comunicação cristã na cultura digital. A comunicação, ela sempre existiu, né? A comunicação, ela faz parte da nossa essência como ser humano. Desde quando Deus criou o ser humano, o próprio Deus, ele é um ser relacional. Deus é uma trindade e eles se comunicam entre si, né? Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo se comunicam entre si. Então, Deus, ele no processo da criação, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós herdamos de Deus essa capacidade e essa habilidade de nos comunicar. Embora os animais também tenham, mas nós temos a capacidade de nos comunicar de forma verbal, né? O ser humano é o único que tem essa capacidade de pensar e de comunicar de forma verbal, de se relacionar entre si, tá? Então, a comunicação, ela sempre existiu, mas a comunicação midiática, ela é algo que foi sendo conquistado ao longo dos anos, né? Então, assim, na época de Jesus não existia mídias sociais, então, obviamente, Jesus não tratou desse assunto diretamente, mas Jesus, ele já dizia que o evangelho alcançaria as nações e os confins da terra. Então, ali Jesus já está dizendo, né, porque o nosso Deus, ele conhece toda a história, nós conhecemos aquilo que nós vivemos e aquilo que já passou, mas Deus, ele conhece como vai acabar e dá até um spoiler pra gente lá em Apocalipse. Então, assim, acho que a primeira dica para quem quer começar comunicação cristã, entender esse universo da comunicação cristã, entenda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque a Bíblia, ela vai trazer, ela é carregada de informações e inclusive sobre aquelas que hão de vir, aquelas que hão de acontecer, né? Que já está prevista ali e o Senhor nos deixa alguns spoilers, né? Lá em Apocalipse nós temos alguns. E, enfim, então a Bíblia ela é recheada de comunicação e estratégias que hoje o mundo explora essas estratégias de forma comercial. Então, eu vejo muitas pessoas reclamando de usar marketing para o evangelho e, assim, por falta de conhecimento mesmo. Porque quando eu fui desenvolver minha pesquisa acadêmica no mestrado, eu percebi a grande similaridade que havia entre as estratégias utilizadas no mundo do marketing com as estratégias aí aplicadas na Bíblia Sagrada. E eu digo estratégia porque o nosso Deus, ele é um Deus criativo, desde a concepção do mundo, ele faz as coisas de forma organizada. Deus não é um Deus desorganizado. Nosso Deus, ele é zeloso, organizado, e ele gosta da coisa bem feita. Por isso que ele nos deixa, né, no manual de fé, que é a Bíblia Sagrada, toda a instrução de como devemos proceder. Quando Jesus fala para os discípulos irem evangelizar, ele manda 70 e ele fala assim, vão de 2 em 2. Jesus, ele não está fazendo aquilo de forma aleatória, ele está ensinando ali uma estratégia para a evangelização.
Porque quando você vai de dois, né, quando vão duas pessoas evangelizar, enquanto uma está falando, a outra está afirmando, a outra está orando em espírito, e também conversando ali naquela troca, você consegue ser mais efetivo, né, naquilo que você está fazendo, na sua missão, tá? Então, Jesus, ele vai nos deixar essas estratégias aí na palavra dele. E quando eu estava no mestrado e eu estudava, só para vocês entenderem um pouquinho da minha história, eu não estava no mestrado para aprender comunicação cristã. Eu estava no mestrado porque eu sou formada em publicidade e propaganda e eu queria me especializar para dar aulas em faculdade. Esse era o desejo do meu coração. E eu fui me especializar em marketing para mídias sociais. Só que quando eu estava nesse ambiente, o Espírito Santo começou a me trazer muitas coisas, me revelar muitas coisas, né? E como a Igreja de Cristo poderia usar isso para potencializar a difusão do Evangelho, a difusão da mensagem. E eu entendi isso muito claro para mim, foi tudo muito claro, de que assim como o mundo usa as mídias sociais para expandir coisas, para expandir as situações, comportamentos que vão ferir a nossa identidade cristã, que vão ferir, vão acabar, né, desconstruir aí muitos valores que nós praticamos como família, como igreja, na sociedade. Deus também, ele deseja que os soldados deles, que os servos deles se posicionem nesse ambiente para difundir a palavra de Deus. E não para debater, né, ou entrar em desgaste com as pessoas querendo enfiar Jesus goela abaixo. Mas nós podemos nos posicionar como aqueles que carregam algo diferente, né? Nós carregamos algo diferente. Nós carregamos a palavra de Deus, nós carregamos o Espírito Santo. E ele flui através de nós. Mas nós precisamos nos posicionar. E nós vamos entrar aqui na nossa aula e eu vou falar um pouco sobre esse universo que nós estamos vivendo, né? Sobre essa situação que nós estamos vivendo na atualidade, mas como que tem muitas igrejas e muitas pessoas que ainda estão dormindo, achando que é só usar Instagram para publicar foto de culto, pedaços de pregação, mas não é só isso, Deus tem muito mais para nós, né? Nesse ambiente nós podemos explorar muitas coisas e precisamos também estar ligados naquilo que o Espírito Santo quer comunicar para esta geração. Tá bom? Então, nós vamos entrar aqui nessa aula já falando aí um pouquinho sobre esse cenário, tá? Então, o que nós vamos aprender hoje, tá? O que eu trouxe para vocês? Em primeiro lugar, desafios da comunicação cristã na era da inteligência artificial. Depois, conceito de comunicação social. Em terceiro lugar, panorama da comunicação bíblica. A comunicação do Mestre Jesus e como a igreja deve se posicionar no ambiente digital. Nós vamos passear aí por esses 5 títulos aí. Desafios da comunicação cristã na era da inteligência artificial. Amados, a gente, na história, como eu falei para vocês, a história da comunicação midiática, ela teve 3 importantes acontecimentos, 3 marcos na comunicação midiática, tá? O primeiro deles foi no pós-guerra. Após a guerra, né, nós tivemos a Revolução Industrial e, paralelamente, nós alcançamos aí alguns recursos, tá? Durante a Revolução Industrial, nós tivemos alguns eventos importantes aí. A chegada do rádio, né? O rádio fez parte da mídia de massa, né? O rádio e a televisão eram as 2 mídias de grande potencial que nós tínhamos, né? Que ela alcançava o maior número possível de pessoas. Então, nós tínhamos a mídia de massa, nós tínhamos a televisão, que chegou no Brasil lá pela década de 50, e o rádio, que já na década de 20 já estava funcionando aqui no Brasil, tá? Aí depois nós temos outro acontecimento, que é a chegada das mídias sociais. A internet, ela se popularizou ali em 1995, mais ou menos. A internet, ela se populariza, só que a internet, ela ainda veio muito engessada, né? Então, assim, só para comparar, né, o que foi o advento das mídias sociais para vocês, na mídia de massa, que era a televisão e o rádio,
o ser humano, né, o telespectador, ele não poderia, ele não conseguia, ele não tinha capacidade de interagir com o meio. Ele apenas sentava, assistia, recebia tudo aquilo que era propagado. Mas quando entrou a internet se popularizou, nós temos o que chamamos de Web 1.0, que era aquela internet estática, né? Você não conseguia mexer nos sites, você não conseguia interagir com os sites, conversar também com sites, da mesma forma que era as mídias de massa, tá certo? Só que em 2004 aconteceu algo muito grande, extraordinário nesse ambiente, que é o que a gente chama de Web 2.0, que foi a chegada das plataformas colaborativas, tá? Então, até então, nós não poderíamos interagir com o meio. Então, a partir de 2004, as plataformas, os sites da internet, na verdade, ele recebe uma nomenclatura chamada plataforma. E aí nós também podemos interagir com esse ambiente. Nós passamos a interagir com esse meio, tá? Então, 2004 marca esse início. Veja que nós estamos apenas 20 anos de quando tudo começou, né? Então, há 20 anos atrás, e parece que é uma eternidade, mas não é, eu vi com os meus olhos, eu acompanhei todo esse transformar da comunicação, tá? Da internet, de uma internet estática para uma internet em que a pessoa, né? O ser humano passou a interagir com esse meio. E aí, o grande ganho mesmo dessa era, eu digo que seja realmente essa voz que o consumidor, que o usuário, né, que passou a ter diante dessas plataformas. E aí tem um grande diferencial, porque na época da mídia de massa, nós éramos considerados telespectadores, né? A gente só assistia, a gente estava lá diante de uma tela assistindo, expectando ali, assistindo ali tudo que era transmitido diante daquela tela. Mas com a chegada das mídias sociais, ao invés de eu ser chamada de telespectadora, eu passei a ser chamada de usuário. Então, se você for procurar aí em qualquer um desses recursos que você for utilizar, você vai ser chamado de usuário, tá? E não é à toa não esse nome, tá? Mas mais à frente talvez eu fale um pouquinho sobre isso. Mas assim, passamos então a usar esses recursos. E aconteceu tudo que a gente conhece hoje como interação com o meio, tudo que a gente tem vivido hoje em termos de tecnologia, de comunicação mediada pelas tecnologias, foi fruto dessa época, tá? A partir de 2004. E isso transformou todas as esferas da sociedade. Então, na área bancária, na área empresarial, na área acadêmica. Hoje eu estou fazendo essa aula com vocês através de um programa, né? De um programa, de um computador e transmitindo via internet, gente. Isso é fruto dessa nova época aí que nós temos vivido, que é das mídias sociais, tá? Além disso, também nós temos algo que ajudou muito também essa difusão, que foi o crescimento dos smartphones, né? Os celulares inteligentes. Antigamente, o celular era só para fazer uma ligação e receber, no máximo, uma mensagem de texto. Hoje a gente usa o celular, usamos o celular como um computador ambulante, né? Eu tenho o meu celular como um computador ambulante, né? Então, assim, acredito que vocês também, né? Isso é um uso bem frequente. A gente usa o celular. Muitas vezes nem ligamos o computador. Só casos mais importantes, aí a gente liga o computador, certo? Bom, amados, e aí o que acontece? Nós estamos entrando num outro momento da comunicação mediática, que é a comunicação mediada pela inteligência artificial. E aqui eu queria fazer um paralelo, porque aí alguém pode dizer assim, então quer dizer que a inteligência artificial começou agora? Não, na verdade a inteligência artificial, ela vem desde... Eu vou dar uma aula só sobre inteligência artificial, eu espero, para vocês. Mas assim, a inteligência artificial, ela começa desde a época lá da Grécia, dos deuses antigos, dos deuses da Grécia. Porque o homem sempre quis criar ferramentas que ocupassem o seu lugar, que fizessem a parte braçal da coisa. Então, sempre houve essa procura, essa busca por desenvolver máquinas e ferramentas que substituísse o homem nas suas atividades braçais.
E assim fomos crescendo, né? Se você for acompanhar a história, muitas máquinas, muitas ferramentas surgiram a partir desse anseio das pessoas, né? Desse interesse das pessoas. E a inteligência artificial, a gente pode colocar um marco aí para ela também no pós-guerra. Tem uma pessoa chamada Alan Turing, que ele desenvolveu, tem até um filme chamado O Jogo da Imitação. Ele desenvolveu um computador, uma grande máquina, eram vários matemáticos, engenheiros, eles se reuniram dentro da guerra, né, do momento da guerra, eles se reuniram, o filme mostra muito bem isso, para desenvolver um computador, uma máquina, que decifrasse códigos dos inimigos, né? Enfim, a partir dali, aquela máquina, uma grande máquina que foi criada, ela começa a crescer e começa a ser estudada, a ser desenvolvida. Surge ali o computador ENIAC, não é o tema dessa aula, então por isso que eu não estou me aprofundando, só para vocês entenderem que em todos esses momentos a inteligência artificial está presente. Né? Ela está presente na popularização da internet e de um tempo para cá, desde quando surgiu a plataforma, a Web 2.0, ela ganhou uma força muito grande, né? E tanto que se você for dar uma aula de SEO para vocês, que são os mecanismos de busca do Google, vocês vão perceber o quanto ele foi sendo atualizado, quanto que o Google foi trazendo de atualizações e exigências para os produtores de conteúdo. Por quê? Porque justamente houve essas mudanças durante o tempo, né? Vai crescendo. Então, essa aula que eu estou dando para vocês hoje aqui, embora eu vou falar de coisas que são princípios, eu gosto de falar de princípios porque os princípios eles não mudam. Quando a gente fala de moda, a moda eu posso estar falando de algo que hoje está em alta, mas daqui a alguns meses não estará mais, né? Mas eu gosto de falar de princípios, porque o princípio da comunicação ele é imutável. Por isso que eu sempre insisto da gente buscar a comunicação do mestre, aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Ele deixou para nós de instrução. Porque essa comunicação pode vir a tecnologia que for, ela nunca vai ser substituída. O que eu estou falando para vocês hoje aqui em termos de inteligência artificial, daqui a alguns dias, pode ser que tudo isso aqui se torne obsoleto. Se eu fosse dar uma aula de redes sociais para vocês hoje, vamos falar sobre YouTube, né? Quais são as estratégias de trabalhar dentro do YouTube? E eu dou essa aula hoje para vocês. Daqui a um ano essa aula já está obsoleta, porque o YouTube vai se atualizando, vai melhorando, vai se aperfeiçoando de acordo com as tecnologias que vão surgindo e as ferramentas que vão surgindo, tá? Então, a inteligência artificial, como a gente está falando tanto dela, ela inicia, então, no final de 2022, com a popularização do ChatGPT. 2022, então, nós recebemos aí o ChatGPT da empresa OpenAI. E esse ChatGPT ele inaugura um novo momento da internet inteligente, que é o momento da Web 3.0. Nós estávamos falando de Web 2.0, né, a plataforma colaborativa. Agora nós estamos falando da Web 3.0, que é uma web mais inteligente, onde os algoritmos eles trabalham com muita força para entregar e para satisfazer as necessidades e desejos do público-alvo. Então, entramos numa era do ChatGPT. Depois que chegou o ChatGPT, ele rapidamente se populariza aí, né? E o que acontece nessa popularização do ChatGPT? Muitas pessoas, acho que foi em menos de um mês, já tinha 100 milhões, algo desse tipo, era algo estrondoso da quantidade de usuários que tinha dentro do ChatGPT, pessoas utilizando em massa esse recurso. Que é o ChatGPT? Nada mais é do que usar uma inteligência artificial que vá criar algo para mim, né? Então, assim, qual a diferença do que nós tínhamos antes, né? O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos um Google que simplesmente buscava os conteúdos que alguém já tinha produzido dentro do ambiente digital e entregava os links para as pessoas. Então, se você quisesse, você tinha que ler o conteúdo de alguém e se você quisesse aproveitar algo dali, você poderia usar na sua pesquisa, né? Usar como fonte de pesquisa. A diferença do ChatGPT
para esses recursos que nós tínhamos, é que ele tem a capacidade neural de criar a partir daquela solicitação que a gente coloca para ele. Então, ele entra e ele revoluciona aquilo que nós conhecíamos como fonte de informação. E aí, como é que ele produz essas informações, né? Como é que ele produz? Ele produz a partir de dados que são entregues para ele. Tem um Big Data, tem um lugar onde é armazenado todas essas informações. Eu não sou da área de tecnologia, tá, gente? É tudo conhecimento mesmo de usuária que eu estou passando aqui para vocês. Mas, assim, o que ele faz? Existe um Big Data, né? E as informações desse chat GPT são acessadas desse Big Data. E que informação é essa do Big Data? São informações nossas. São informações que eu e você criamos ao longo da nossa jornada de usuário digital, tá? Então, por exemplo, eu tenho até vídeo no meu canal que eu falo sobre essa questão do rastro digital. A partir do momento que eu tenho um smartphone na minha mão e que eu loguei a conta do Google, eu já estou sendo rastreada. Então, se eu uso o Google Maps para ir em algum lugar ou o Waze para ir em algum lugar, eu já estou sendo rastreada. Eles têm acesso na nuvem de todos os lugares que eu já percorri. Então, essas informações elas vão sendo armazenadas. Aquilo que a gente fala também vai sendo coletado. Ou nunca aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês estarem falando sobre algo e o Google responder, eu não entendi. Ou de trazer alguma pesquisa sobre isso. Então, a assistente do Google, ela está ouvindo, né, a nossa conversa e ela vai coletando aquelas informações. Gente, tudo que você está falando, passa um tempinho, daqui a pouquinho já começa a surgir propagandas relacionadas àquilo que você estava comentando. Ou alguma loja que você entrou, né? Então, nós temos esse rastro digital que nós vamos deixando. Então, se eu comento no Facebook, se eu comento no Instagram, se eu entro, onde eu entro ali dentro do YouTube, aonde eu entro, onde eu percorro, eu estou sendo monitorado, tá? Então, aquilo que a gente chamava de liberdade, né, dentro das mídias sociais, na verdade, é uma liberdade, uma falsa liberdade, porque as plataformas, elas obtêm todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente tem de informação é passado para elas, e nós entregamos isso para elas. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se você está usando algum aplicativo gratuito ou comendo algum alimento gratuito ou usando algum produto gratuito, não se engane. O produto é você, tá? Você é o produto. As suas informações são um produto. Tá? Então, quando a gente entra num aplicativo, mas não pago nada para usar o YouTube. Eu não pago nada para usar o YouTube, mas eu forneço toda a minha vida para o YouTube. Eu vendo a minha vida para o YouTube. Então, de uma certa forma, não é nada de graça. Não existe nada de graça. No final, todo mundo paga a conta, que nós estamos já pagando. Qual que é a grande inquietação dos cientistas, inclusive, tá? Dessas inteligências artificiais? Não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas já eles, de vez em quando, eles se posicionam, inclusive Elon Musk se posiciona sempre falando do problema dessas inteligências artificiais que estão sendo construídas e elaboradas sem protocolos. Precisa ser criados protocolos, porque ela pode ser usada para a destruição da humanidade se não for bem colocada, se não for bem empregada, tá? Qual que é o problema? Imagine que eu sou uma pessoa, né, que tem problemas mentais, um psicopata, e eu desenvolvo uma inteligência artificial sem ninguém tá fiscalizando o que eu estou fazendo, então eu vou lá e desenvolvo uma inteligência artificial totalmente parecida comigo, certo? Outra questão também, aquilo que a gente age, como a gente age dentro desse ambiente, da forma como nós agimos dentro desse ambiente, nós vamos gerando o aprendizado da máquina. Então, chama-se Machine Learning. A máquina, ela tem a capacidade de aprender. Então, se você for usar o chat GPT, principalmente no início, tá? Muitas informações, elas vinham erradas, porque a máquina ainda não tinha aprendido tudo que era necessário. Mas conforme você vai ensinando para ela, você vai dizendo, não é isso que eu queria tal coisa. Ela vai aprendendo, ela vai tendo a capacidade de aprender novas informações, de receber novas informações e produzir outras a partir dessas, né?
Então, esse é um grande problema também, porque pessoas que têm preconceito, e aí já tem vários casos de situações onde o ChatGPT respondeu de forma preconceituosa para as pessoas, é justamente um problema isso, né? Porque imagine só também questões de cultura. De repente, para o brasileiro não é problema falar alguns determinados assuntos, mas para um outro país isso é problema. Então, tem um grande desafio aí diante do uso dessas ferramentas ainda para ser resolvido. E por conta desses grandes desafios, amados, nós temos visto um crescente uso, né, dessas ferramentas para o mal. Nós temos visto notícias, não sei se vocês têm acompanhado, eu peguei só algumas notícias aqui rápidas de notícias que estão acontecendo aí. Por exemplo, deepfake cresce em 830% no Brasil em um ano, aponta estudo. Desde que foi lançado o ChatGPT e essas ferramentas aí de você criar voz, criar cenário, criar imagens, né, fakes, cresceu quase 900% o uso de deepfakes, ok? Aí, olha, crimes usando inteligência artificial cresce 900% em um ano no Distrito Federal. De Bonner a Pedro Bial, os famosos que viraram vítimas de nova deepfake. Gente, eu tô falando aqui de deepfake, tá? Mas existem muitas outras coisas que estão acontecendo. Lojas virtuais mentirosas, fraudulentas, tá? Então, muitas coisas estão acontecendo aí. Eu só coloquei alguns exemplos para exemplificar aquilo que eu estava falando, tá? Algumas notícias. Então, a outra aqui, deepfake tem potencial cada vez mais destrutivo. E tem uma, gente, que eu coloquei para vocês, que eu achei essa a pior de todas, tá? Que é o caso que saiu na Forbes, né? Foi noticiado aí na Forbes. Alerta deepfake. Entenda como a empresa de Hong Kong caiu em golpe milionário. Uma empresa, gente, uma empresa grande, uma grande empresa, ela perdeu 127 milhões de reais, tá? Foram 25,6 milhões de dólares. Ela perdeu, por quê? Porque os bandidos, né, essa quadrilha, criou um cenário real de uma videoconferência mostrando todo lugar que realmente era da empresa, o diretor e toda a equipe era a imagem real deles. Então, o diretor financeiro, quando ele viu aquilo, ele achou que realmente se tratava de uma reunião da empresa. E aí, o que ele faz? Ele vai e faz o pagamento, né? E, na verdade, todo aquele cenário era um cenário mentiroso, era um cenário falso, tá? Então, foi criado toda uma imagem mentirosa, falsa, para extorquir esse valor absurdo aqui de uma grande empresa. Percebe comigo, gente, o seguinte: quando pega eu e pega você, nós somos peixe pequeno, mas o negócio já está se tornando uma proporção tão grande que está partindo para grandes empresas, tá? Então, tudo isso fruto de quê? Fruto desse cenário que nós temos visto, né, que não tem muito controle. Nós estamos diante de uma grande ferramenta, porém sem o controle devido. E aí que todo mundo, né, que os cientistas estão bem preocupados. Bom, e aí não para, né? Depois dessas descobertas, nós temos vários casos aí de coisas que estão acontecendo, né? Por exemplo, a China quer produzir robôs humanoides em massa até 2025. Novidade vai remodelar o mundo, diz documento oficial. Então, isso aqui não é uma história da carochinha e nem uma bobagem que a professora Wanda está trazendo aqui para vocês. Isso aqui é algo que vai acontecer. Eu querendo ou eu não querendo, eu gostando ou eu não gostando, já estão sendo produzidos esses robôs. Inclusive, você já pode ver alguns robôs em lojas, né, atendendo. Você já pode ver alguns robôs em estabelecimentos comerciais. Nós, quando iríamos precisar de marcar uma consulta, a gente fazia o quê? Ligava na clínica, falava com uma atendente e aí marcávamos a consulta. Hoje, tá tudo por chatbot, né? Você acessa o WhatsApp, aí é uma assistente virtual que tá falando com você, e você faz ali a marcação, já manda as guias, tudo. É tudo resolvido pelo WhatsApp através de um chatbot. Isso é um robô, gente. É uma forma de inteligência artificial que a gente tem usado aí e que tá tirando o emprego
de uma pessoa. Se você perceber, né? Eu estive em Balneário do Camboriú o ano retrasado e nós estávamos numa praça de alimentação e eu vi ali uma aglomeração de pessoas e fui até lá para ver o que era e lá tinha um robozinho atendendo um quiosque. Ele estava servindo sorvete, então ele recebia o dinheiro, ele pegava, providenciava o sorvete, entregava para a pessoa e ainda dava um tchauzinho. E todo mundo aplaudindo, dando risada ali. Mas eu olho isso com muita seriedade, porque se fosse num mundo normal, né, da nossa época, o que seria? Qual que seria o normal? Era ter duas pessoas ali trabalhando. Era uma atendente para receber o dinheiro e a outra para produzir o sorvete. Agora, você imagine isso sendo multiplicado para essa popularização que vai acontecer em massa, como diz aqui a notícia, né? Em 2025, eles prometem estar produzindo robôs humanoides em massa. E o que esses robôs humanoides vão fazer? Aquilo que nós sempre desejamos. Eles vão ocupar o lugar do ser humano na produção de serviços, na produção de praticamente quase tudo que a gente faz hoje, inclusive até médicos, né? Cirurgias. Eu vi essa semana uma notícia que já existe um hospital, eu não sei se é na China, eu vou até depois passar para vocês direitinho, que já está operando com inteligência artificial. Então, amados, muita coisa vai ser alterada nesse universo, tá? Tem outra coisa que pulou aqui que eu não consegui mostrar para vocês. O Neuralink do Elon Musk também, gente. O que é esse Neuralink? É um chip que Elon Musk está ainda em fase de teste, né? Ele foi implantado num homem no início desse ano. Mas esse chip, na verdade, o que ele promete? Ele promete dar a inteligência para o ser humano que ele não vai ter diante de uma potência que é a inteligência artificial. Nós vamos cada vez mais ficar para trás, né? A nossa inteligência vai cada vez ficar para trás. Conforme a inteligência artificial vai crescendo, vai ganhando força, o ser humano vai perdendo diante disso. De tudo isso, ele vai perdendo espaço. Principalmente, a grande preocupação dessa popularização da inteligência artificial está ligada a trabalho. Diz que mais de 70% das profissões serão substituídas por robôs. E profissões, eu digo aqui, gente, não é profissãozinha qualquer. Eu estou falando de medicina, na área jurídica, em diversas áreas. E tem até um vídeo que Elon Musk fala que o ser humano ele vai começar a ficar sem sentido, né? Como que não tem sentido para nós? E aí é um outro trabalho que nós vamos ter. E aí a gente está falando disso pensando assim, mas isso aí é muito lá para frente, muito lá para frente. Olha só, gente, essa notícia aqui, ó. Ex-engenheiro da Google diz ter previsto data em que a humanidade alcançará a imortalidade. E ele já acertou previsões passadas, tá? A previsão dele é que em 2030, que até 2030... Isso aqui é notícia, tá, gente, que eu tô trazendo para vocês. Eu tô falando só de notícia até agora, ainda nem entrei na nossa aula. Mas até 2030 a previsão é de que o ser humano alcance essa imortalidade. 2030, falta o quê? 6 anos para a gente chegar em 2030. Muita coisa pode acontecer em 6 anos quando se trata de inteligência artificial, porque elas estão sendo trabalhadas de forma acelerada. A capacidade delas de crescimento é de uma forma acelerada. Bom, gente, assim, só para a gente entender, existem 3 tipos de inteligência artificial, tá? Existe a inteligência artificial limitada, que é essa que nós estamos vivendo hoje, que são, ela é mais fraca, né, como diz aqui, que eu coloquei para vocês. Ela é o tipo mais básico da IA, especializado em apenas uma área. Então, o ChatGPT, os assistentes virtuais, a IA de carros autônomos, reconhecimento facial, todas essas IAs que existem, elas são frutos dessa inteligência artificial limitada, tá? Ou seja, elas foram criadas com um objetivo específico, tá? Elas foram criadas, daí nós temos algumas que elas foram criadas para produzir imagens, outras, elas foram criadas para produzir texto, outras, elas foram criadas para produzir áudio, né? Voz. Então, tem específicos os usos dessas inteligências artificiais. É o que nós temos vivido hoje, tá? Então,
isso tudo que nós estamos falando de uma inteligência artificial limitada, ok? Cresceu quase 1000% no número de deepfakes usando inteligência artificial limitada, ou seja, específica. E existe um outro tipo de inteligência artificial chamada geral, que essa nós ainda não estamos vivendo, mas ao que tudo indica, esse 2030 que foi falado aqui, com certeza nós já estaremos vivendo essa inteligência artificial geral, que é uma inteligência artificial forte e ela tem o mesmo nível que o ser humano. Ela é tão inteligente quanto ao ser humano. Ela se equipara ao ser humano, tá? E ela tem um leque enorme de habilidades, diferente da fraca que ela é específica. Essa não, ela consegue agir como um ser humano, tá? Então é nesse cenário que nós vemos esses humanoides ocupando esses lugares que seriam ocupados por ser humano, porque ele vai ter a capacidade de raciocinar, de pensar e de agir, né, como um ser humano. E a última inteligência artificial, que é a superinteligência, que ela vai superar a inteligência humana. Essa aqui, ela é uma hipótese, tá? Qual que é a ideia desses cientistas? Eles acreditam que a inteligência artificial, ela vai se aperfeiçoando de um jeito tão grande que vai chegar uma hora que ela vai superar a inteligência do ser humano. E aí é onde que está o problema. É aí onde que você vê esses filmes de ficção científica e você fala, não, isso nunca vai acontecer. E eles estão se baseando exatamente nessa superinteligência artificial, né, onde as máquinas dominam sobre o ser humano. E aí, amados, olha quanta loucura que eu estou falando para vocês. Eu não estou louca. Já vou dizendo, eu não estou louca. Tudo isso é notícia. Leiam livros, vejam as notícias que estão acontecendo, que vocês vão ver que realmente tudo isso aí já está fazendo parte. E eu não estou falando nem metade das coisas que estão acontecendo por aí, tá? Estou dando um exemplo bem raso aqui para vocês. E aí eu vou deixar para vocês como dica, assistam a série da Netflix chamada Black Mirror. Black Mirror. Essa série, ela traz tudo isso aqui, todos esses exemplos aí, de coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, tá? Bom, em 1965, gente, esse homem aqui, ele é um matemático que ajudou a criar o computador. Ele ajudou lá na construção do computador junto com Alan Turing. O nome dele é Irving John Good. Ele foi um matemático britânico. Ele trabalhou com criptografia no Bletchley Park, com Alan Turing. Após a Segunda Guerra Mundial, continuou a trabalhar com Turing no projeto de computadores e estatísticas bayesianas na Universidade de Manchester. Olha o que esse cara aqui disse. Prestem atenção. Vamos definir uma máquina ultra inteligente como aquela que consegue ultrapassar em muitos todas as atividades intelectuais de qualquer homem, por mais inteligente que ele seja. Considerando que o design de máquinas é uma dessas atividades intelectuais, uma máquina ultra inteligente poderia projetar máquinas ainda melhores. Existiria uma inquestionável explosão de inteligência e a inteligência humana ficaria para trás. Assim, a primeira máquina ultra inteligente é a última invenção que o homem faria, desde que essa máquina fosse suficientemente dócil para nos dizer como mantê-la sob controle. Então, esse homem aqui, que é um matemático que criou, né, fez parte dessa concepção aí da inteligência artificial, ele diz isso, que essa última máquina, essa máquina super inteligente, ultra inteligente, que é o que a gente pensa aí dentro dos 3 níveis da inteligência artificial, é aquela que supera o ser humano, seria a última invenção do ser humano. Porque aí, a partir que ela supera a inteligência do ser humano, ela começa, então, a se reproduzir, a criar máquinas similares a ela, ou aquilo que ela quiser, porque ela tem mais inteligência, ela domina mais. Por isso que ele fala, né, ele usa essa expressão aqui, ó, desde que essa máquina fosse suficientemente dócil para nos dizer como mantê-la sob controle. Mas será que as pessoas que estão criando essas máquinas, elas estão tendo esse pensamento, esse raciocínio de criar máquinas dóceis para deixar o ser humano sob controle? Esse é o gargalo, esse é o ponto em que os cientistas estão batalhando para gerar protocolos antes que isso se torne uma verdade.
Porque a partir do momento que isso acontecer, perdemos. Perdemos, a humanidade perde e não há mais sentido, né, para a sociedade. Aí aqui, gente, eu vou falar agora, eu vou entrar no marketing. Eu estava falando só das tecnologias, né? Agora nós vamos entrar na parte do marketing. Philip Kotler, ele é considerado o papa do marketing. Ele tem, desde do livro do Marketing 1.0, ele tem até o Marketing 5.0. Ele é bem reverenciado na academia. Todos os cursos de marketing, de comunicação, pós-graduação, tudo usa Philip Kotler, porque ele é um cara que realmente ele analisa muito bem o marketing da humanidade, né? E o que ele vai dizer, gente, sobre essa situação? Em 2016, tá? Ele escreveu o livro Marketing 4.0. E nesse livro ele diz assim, ó: imagine um mundo no qual a inteligência artificial e a robótica estarão integradas na vida diária das pessoas, da mesma forma que os smartphones estão hoje, com fábricas automatizadas, carros robóticos e robôs caseiros controlados por voz, médicos e advogados robôs. A maioria dos especialistas argumenta que isso acontecerá já em 2025. Nesse contexto, os consumidores se tornarão mais ansiosos do que nunca ao buscar subconscientemente suas identidades, indagando: o que significa ser humano em um mundo digital? E aí eu queria só repetir isso aqui para vocês. Nesse contexto, os consumidores se tornarão mais ansiosos do que nunca ao buscar subconscientemente, não é conscientemente, tá, gente? É subconscientemente suas identidades, indagando o que significa ser humano em um mundo digital. Percebe? Kotler, ele não é um pregador da palavra de Deus, ele é um estudioso do marketing e ele está analisando aqui as tendências de mercado. E ele vai trazer para a gente que o negócio vai tomar uma proporção tão grande que as pessoas elas vão perder a sua essência, a sua identidade real. Elas não vão mais saber o que é o ser humano e o que é robô. Elas não vão mais saber. A gente vai estar conversando com uma pessoa no mercado e a gente não vai saber se aquela pessoa que está falando com a gente é um ser humano normal ou é um ser humano chipado, com chip na cabeça implantado, ou se é um robô, um humanoide, né? Então nós vamos ter essa dificuldade de entender. E aí, aonde que está a grande questão, né? É onde que eu trago para vocês aqui isso como um desafio para a igreja, né? Diante disso, o que a igreja deverá comunicar nos próximos anos? Amados, eu não sei se vocês têm percebido, mas de uns 2 anos para cá, nós vivíamos até uns 2 anos atrás, a gente vivia assim, ninguém falava mais da volta de Jesus, as igrejas não pregavam mais isso de cima dos púlpitos. De repente, todo mundo fala sobre a volta de Jesus, milhares de canais na internet falando sobre a volta de Jesus, os acontecimentos, inclusive climáticos, apontando para aquilo que Jesus deixou, né, na palavra dele, como sinais do final dos tempos. Os acontecimentos em relação ao comportamento do ser humano, também apontando para aquilo que Jesus deixou na palavra dele, como sinais do que seria o final dos tempos. E tudo está caminhando de uma forma que se encaixa com esse tempo que a gente está apresentando aqui para vocês. Bom, diante disso, amados, eu vejo um grande desafio para nós, como comunicadores de Cristo, como comunicadores do reino. O que a igreja tem que... como ela deverá comunicar nos próximos anos? O que ela deverá comunicar? Então, eu queria que vocês pensassem aí do outro lado, né? O que vocês acreditam que a igreja deverá comunicar? Philip Kotler, ele nos deu um exemplo. Ele falou aqui, ó, as igrejas, as pessoas, elas estarão tão ansiosas, se tornarão mais ansiosas do que nunca. Elas estarão tão ansiosas que elas buscarão subconscientemente suas identidades. Elas estarão tão ansiosas e elas nem saberão de fato quem são elas. Então é subconsciente, é o subconsciente dela que vai estar procurando qual é a sua real identidade, porque elas mesmas não saberão.
E aqui eu vejo para a gente um grande desafio como igreja de Cristo, porque nós temos a identidade de Cristo, né? O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança e através do sangue de Cristo nós somos comprados e nós somos de novo enxertados em Cristo, né? Nós somos enxertados na igreja de Cristo e nós temos a palavra do Senhor em nós. A palavra de Deus, ela é como um rio de água viva a jorrar do nosso interior para a vida eterna. Então eu carrego essa palavra. Eu carrego a palavra da verdade. Eu carrego a palavra de salvação, de esperança. Eu carrego a verdade dentro de mim. A palavra de Deus diz que quando eu aceitei a Jesus, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo não é mais minha. Ela é de Cristo. Isso fala na palavra de Deus. Então, diante desses desafios, eu quero trazer para vocês essa reflexão de que nós estamos adentrando num ambiente onde a humanidade estará cada vez mais escura, terrível, tenebrosa. Daqui para frente nós vamos ver situações como nunca houve acontecendo. Não a gente pensar que, não, as coisas vão mudar, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 24, se não me engano, no versículo 14, que esse evangelho será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Através do digital, através das tecnologias, esse evangelho será anunciado nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Eu creio que já está sendo anunciado, mas nós, como comunicadores de Cristo, nós temos que estar atentos o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito Santo está dizendo para esta geração. Qual é a mensagem que nós temos que comunicar? Que existe uma identidade que as pessoas estão perdendo, que existe um lugar calmo, um lugar de esperança, um lugar de tranquilidade, e que nós temos que propagar isso, né? Então, enquanto eu estou falando aqui, eu peço ao Senhor que Ele vá ministrando sobre o seu coração. Como você pode comunicar isso para esta geração que daqui para frente é só ribanceira abaixo? E não pense você que, não, isso não vai acontecer porque as pessoas elas não vão querer fazer isso. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E a palavra de Deus diz também que no final dos tempos muitos serão enganados, inclusive alguns escolhidos. Dentro da igreja, inclusive, né? Eu estava comentando com uma pessoa esses dias que eu me decepcionei muito, eu como uma incentivadora do uso das mídias pelas igrejas, eu me decepcionei muito com a forma como alguns líderes usam esse ambiente midiático apenas para a promoção da sua igreja, esquecendo-se do principal, que é a mensagem da salvação. O principal, existe pessoas do outro lado caminhando para o abismo, morrendo todos os dias sem Cristo. E eu tô mais preocupado com a imagem que eu vou mostrar lá dentro do Instagram. Eu tô mais preocupado com o cenário que eu vou apresentar dentro do Instagram. Com as luzes, com as câmeras, com a minha performance. Isso não é de Deus. Deus, ele tá mais feliz com aquele que pega o seu celularzinho e aperta o play e fala, nós vem, nós vai, mas que entrega a mensagem do Senhor, do que com aquele glamour todo que muitas vezes é uma comunicação vazia. Não está comunicando o que o Senhor tem. E eu não estou aqui criticando quem tem isso não, viu, amados? Eu acho que tem que ter, sim, qualidade, excelência. Tem que ter. Mas a gente não pode esquecer do principal, que é a mensagem. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Vocês vão entender um pouquinho sobre isso.